Fala pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite aí a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento pregão desta quarta-feira, dia 14 de setembro, iniciando aí mais um fechamento de mercado com todos vocês. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e eu vou acompanhar vocês neste fechamento, como eu já mencionei, de mercado, falarei sobre Bovespa, sobre os ativos que vocês solicitaram no fechamento de ontem. Então, se você está aí pela primeira vez e não sabe como é que funciona, e até para quem já sabe, aproveita esse tempinho aí para deixar nos comentários os ativos que você gostaria que nós analisássemos amanhã. Que nós analisássemos amanhã no fechamento. Então, se você quiser aí que eu analise, por exemplo, Via Varejo, deixa aí nos comentários. Kaique, fala de Via Varejo, fala de BBAS, fala de Petro, enfim, do que vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Já aproveita esse tempinho também para clicar nesse joinha. Kaique, não dá tempo porque você vai começar a falar. Não, vou rodar a vinheta, você faz tudo isso daí agora. Fechado? Bora lá. Então, bora lá, pessoal. Ativos que serão analisados aqui no fechamento de hoje. Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Amar 3, Via Varejo, Vibra, MGLU 3, Taesa, GGBR4, VEG 3, Gol 4, BBDC 4, Rapt 4, Klabin, Tesla e IVVB11, tá bom? Então um ETF aí também no dia de hoje. Esses serão os ativos abordados. Vou tirar eles da tela para a gente dar sequência aí de maneira mais limpa aqui. Ibovespa fechando em queda de 0,22%, um candle de indefinição aí depois de um baita candle de baixa ali do pregão de terça-feira, no caso. Perdeu a mínima do pregão anterior e fechou mais uma vez abaixo da média móvel de 3 períodos. A expectativa de continuar em direção à região dos 109.500 pontos permanece, tá? Então a expectativa maior para amanhã seria mais um dia de queda aqui, tá, pessoal? De poder vir de fato testar essa região aí, como eu mencionei, do 109.522, tá? Lá no semanal seria basicamente continuar aquele processo de correção. O sinal de fundo, que foi essa aspiração de máxima, ele permanece, tá? Ele ainda permanece, enquanto não perder a mínima aqui desta semana na faixa dos 108.217, tá bom? Mas para amanhã a expectativa seria aí de mais um dia de baixa. O que seria surpresa? Fechar acima da média, superar essa máxima, enfim, e retomar o viés mais positivo, tá bom? Ou seja, ir contra esse grande candle de baixa aqui, tá bom? Falando agora de mini índice, no dia de hoje vem apresentando aí leve alta de 0,05, basicamente no 0 a 0, bem semelhante aí ao índice, um candle de indefinição, que vai deixando a expectativa maior para amanhã de mais um dia de queda. Gráfico de 60 minutos aí, a gente teve a abertura basicamente estável, foi lá se aproximar da região da média no gráfico semanal, do gráfico de 60 minutos, né? Se aproximou, aí devolveu, enfim, foi de novo lá em cima, devolveu, se sustentou no suporte do gap aqui na faixa dos 111.330, veja que foi bem relevante aqui esse nível de preço, iniciando um novo repique aí, mais uma vez em direção à média móvel. Essa aspiração de máximo foi sinalização de fundo em cima do suporte, mas como a gente está abaixo da média, mesmo que tenha essa aspiração de máximo aqui amanhã, desse candle que está sendo deixado aí nesse último fechamento, a expectativa maior seria de um novo sinal de baixa, ou seja, um novo sinal de topo descendente, podendo dar sequência aqui no movimento, podendo, por exemplo, vir buscar essa região de suporte um pouco mais abaixo nos 110.515 pontos. Para quem não conhece, todos os dias a partir das 8h45 da manhã nós estamos ao vivo neste mesmo canal com operações aí de day trade, de swing trade, enfim, ao vivo para todos vocês, gratuito, é só aparecer por aqui das 8h45 até as 16 horas da tarde, ou seja, o dia inteiro aí de pregão. A gente fica aqui passando recomendações, é claro, se houver alguma aí, seja no mini índice, no mini dólar, Petro, Vale e qualquer outro papel aí da nossa bolsa que esteja sendo negociado e tenha volume financeiro suficiente. Falando um pouquinho do dólar,
só retomando aqui, o que traz uma expectativa mais positiva seria aí, ou um gap de alta vindo para cima dessa região de topo, na faixa dos 112.290 pontos, ou realmente já abre dando sequência aí, principalmente se fecha aqui primeira hora de pregão com candle de força aqui, voltando para cima desse nível de preço. Seria bem relevante isso daí. Falando agora do dólar, gráfico diário, queda por enquanto de 0,5%, vindo para fechar aí abaixo da média móvel de 13 períodos, um candle aqui de correção, depois de um forte candle de alta ali do pregão de ontem, gráfico de 60 minutos fica mais claro, olha só essa lateralização toda aqui entre os 188 pontos e a região ali dos 220 pontos, né, basicamente. Vindo para fechar aí quase que na mínima por enquanto aqui, mas respeitando essa região de suporte. Se amanhã abrir um gap de baixa aqui, pessoal, qualquer recuo do preço gerando sinalização negativa abaixo desse nível de preço aí dos 188, 186, seria para focar um pouquinho mais na ponta vendedora, tá? Então lá no gráfico de 10 minutos, abriu aí num gap de baixa, perdendo toda essa região de suporte, seria bem relevante aí se apresentar algum repique, tentando buscar média ou até mesmo o fechamento do gap, um sinal negativo aqui para a ponta vendedora, tá? O próximo suporte mais relevante ficaria bem mais abaixo aí, teria ali na região dos 145, depois um pouquinho mais ali na região dos 125 e aí por fim só a região lá embaixo mesmo dos 110 pontos, tá bom? Então tomar cuidado aí, essa região é bem importante mesmo, para quem estiver dormindo aí comprado, tomara que não abra aí com esse gapzão, tá bom? Enfim, amanhã a partir das 8h45 estaremos aí ao vivo com todos vocês. Falando, já tá perdendo já aquela região que eu mencionei, gráfico de 60 minutos aqui, vindo para perder. Falando agora de Petrobras, no dia de hoje, alta de 1,53%, continua dentro de um movimento de baixa por conta das máximas descendentes. Apesar disso, não perdeu o mínimo do pregão anterior, então pode ficar um pouquinho mais travado aqui de qualquer forma. Para quem está vendido nesse papel, até falei no radar do mercado hoje, pode ficar travado, pode até vir buscar a média mais uma vez, então vai ter que manter aí esse stop bem protegido, não vai dar para trazer aqui no 0 a 0, porque pode acontecer aí uma violinada, enfim, dar continuidade depois no movimento de correção, pode ser que seja mais difícil a condução dessa venda até a região lá da média móvel nos R$29, tá? Então eu manteria pelo menos acima da média móvel aí, acima dos R$32, ou ainda acima aqui dos R$32,70, tá bom? Não vejo possibilidade de compra nessa superação de máxima, olharia para compra somente se retornasse para cima dos R$32,70, falando aí de curto e médio prazo, tá? Falando agora de Vale 3, no pregão de hoje apresentando queda de 1,83%, veio testar a região da média depois de respeitar aqui aquela região de resistência na faixa ali dos R$6, dos R$70,26, tá bom? É um nível importante aí de preço que foi testado 3 vezes e foi respeitado. Bateu aqui, Kaique, amanhã já posso abrir compra? Mesmo que tenha essa aspiração de máximo, não seria legal. O ideal para arriscar seria aqui um sinalzinho, né, deixando o stop um pouquinho menor, mas ainda assim seria um tanto quanto duvidoso, porque eu estou abrindo uma compra abaixo do nível de resistência relevante e preço entre as médias móveis aqui. Então teria que arriscar com menos capital aí. Perdeu o mínimo, fechou abaixo da média, vai aumentando a chance de fechar esse gap aqui na faixa dos R$ 64,70. Mais uma perda de mínimo aqui, é mais um sinal de saída para quem estiver comprado aí no curto e médio prazo do papel. Falando agora de Amar 3, era uma recomendação de compra que nós tínhamos lá dentro do aplicativo Devinvest. Ao perder essa mínima aqui, nós estopamos a operação. Foi enviada o reposicionamento de stop hoje na parte da tarde e, se não me engano, meia hora depois aí o stop foi acionado, tá? Vou mostrar aqui para vocês na tela. Não é esse, é esse. Aqui então, a operação de compra teve aí um leve ganho de 0,4% sobre o capital total 0,04%. Ou seja, a gente saiu basicamente aí no preço de entrada aqui nessa recomendação de compra de Amar 3. Por que vocês reposicionaram o stop aí no meio do pregão? Porque foi uma nova sinalização de topo e basicamente fechando aí com um marubozu de baixa, né? A gente teve aqui a abertura, já ensinei isso aí para vocês no fechamento anterior, hein? Se não me engano foi segunda-feira. A abertura aqui foi a máxima do dia
e o fechamento está sendo aí a mínima do dia, foi, né, na verdade, a mínima do dia. Então a expectativa seria maior de queda aqui, continuidade desse movimento que já vem sendo apresentado, duas máximas aí e duas mínimas descendentes, tá? Vai ter suporte aqui nos 2,46, depois ali nos 2,37. Enfim, para quem estava conosco aí nessa operação, foi encerrada no dia de hoje, hein? Falando agora de Via Varejo, essa a gente permanece na ponta compradora aí, reposicionamos o stop, tá lá dentro do aplicativo da Evenvest. Apesar de ter caído aí 3,55 no dia de hoje, continua acima da média móvel, tá? Se a gente der um zoom, não foi nem testada a região da média ainda, tá? Então pode apresentar aí alguma sinalização positiva a nosso favor e dar continuidade nesse movimento. E é isso que a gente aguarda, inclusive, aí, para os próximos pregões, tá? Então continuamos posicionados na ponta compradora. Também estamos posicionados em Vibra ainda, tá, pessoal? Apesar de ter fechado em queda de 0,5%, ter se aproximado bastante ali da mínima do pregão de ontem, não acionou a nossa saída, continuamos posicionados. Aqui já vai ficando uma lateralização mais chatinha, né? Então o ideal seria aí um fechamento acima da média, superando uma nova máxima ou duas, já traz um viés mais positivo aqui novamente para a nossa operação na ponta compradora. Vale reforçar que o semanal, né, segue um pouquinho mais travado também, semelhante ali ao diário que eu mencionei, mas permanece acima da média móvel. Testa várias vezes, tenta retornar para baixo dela, mas não perde, né, não perde. Nenhum fechamento foi abaixo dela, inclusive. Então é um ponto positivo aí para levar em consideração de poder ter uma possível continuidade desse movimento. Falando agora dos ativos que foram solicitados nos comentários de ontem, então reforçando aí, se você ainda não deixou nos comentários o seu pedido para o fechamento de amanhã, já deixa aí nos comentários. Deixa o número do seu like também. E se você não quiser nem deixar o número do like, nem um pedido para amanhã, deixa aí nos comentários agradecendo, se você gosta aqui do nosso conteúdo. Fala, Kaique, pô, curto pra caramba, eu nunca comentei, tô comentando aqui pela primeira vez, gostaria que vocês me conhecessem, tá? E de fato a gente conversa com todo mundo, tá? A gente tem amizade aí com muita gente. É difícil falar nome aqui, senão vai acabar esquecendo de um monte de gente, né? Mas, poxa, tem a Cássia, tem a Joyce, tem o Pedrão, tem o Duzão, Pedro Veras, enfim, tem muita gente, tá bom? Que aparece aí, acompanha a gente, o Dom, enfim, Maurício, tem uma galera toda aí, tá? Então, eu decoro a maioria dos nomes aí, tá? E não vou ter tempo de ficar falando aqui também. Mas enfim, deixa aí nos comentários. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Às vezes eu comento alguns, respondo também. Mas a amizade aí é o mais legal de tudo. Aproveita aí, tem o Instagram também aqui, ó. Se quiserem acompanhar nossos Instagrams, estão aqui embaixo, do Lucas ali no canto. Tá bom? Fiquem à vontade aí. Bora lá, dando sequência. Magazine Luiza fechando em queda de 4,9%. Também não testou a região da média semelhante à Via Varejo, apesar da correção que vem sendo apresentada. Vai ainda ficando uma expectativa de poder dar sequência nesse movimento. Tá respeitando a região de resistência dos 4,68. É um nível importante aí, tá? Mas segue ainda numa tendência de alta aqui, pessoal. Topos e fundos ascendentes. Tá? Apesar daqui de ter gerado um leve topo, como superou aquela máxima anterior, foi um topo ascendente aí também, tá bom? Kaique, eu tô comprado, o que eu faço? Como é que eu saio aí no curto prazo? Fechou abaixo da média, perdeu nova mínima, seria uma possibilidade, ou permanece aí com o stop abaixo desse fundo, porque se perder esse fundo, aí anula a tendência de alta, ou seja, se perder ali os 3,88. Nossa, Kaique, mas é muito longe, é uma queda aí de 13%. Não tem muito o que fazer, né, pessoal? Ou vai deixando o stop aí levemente abaixo da média móvel, tá? Próximo aí dos 4,35, por exemplo. Falando de Taesa, no dia de hoje fechou em queda de 0,17%, um candlezinho pequeno aqui. Nossa, Kaique, tá lindo aqui para abrir uma compra amanhã, um sinal de fundo. Tecnicamente tá bonito, né? Mas abaixo da média, uma região de resistência. Tá voltando muito aqui, o topo respeitou muito ali a região do topo anterior, né? Então assim, já recuou demais. Se for para arriscar, stop curtinho, um pouco capital, semanal já perdeu o mínimo da semana anterior, tá meio travado, pode buscar os R$40 ali, ou seja, o diário vira aqui em direção a essa região. Então eu tomaria bastante cuidado aí em abrir essa compra amanhã nessa superação de máxima, tá? Menos capital mesmo aí, tá? Ah, que você tá falando menos capital, mas você abriria? Não abriria essa compra. Mesmo se for embora, subir 10% aí, eu perderia, tá? Eu perderia essa operação aí, não entraria nela não, tá? Por conta aí de ser um sinal abaixo da média, tá? E o semanal não está muito alinhado também. Falando aí de GGBR4, eu posso estar errado, tá, pessoal? GGBR4, eu falo isso porque tem gente que tem amor aí pelos ativos, né? Aí às vezes eu falo
mal, entre aspas, de algum, e aí o pessoal fica bravo comigo. GGBR4 fechando em queda de 3,72%. Esse aqui foi relevante, hein? Sinal de saída mais uma vez para quem estava comprado no curto prazo. Foi, se não me engano, vamos ver, quase o menor fechamento aqui de toda essa lateralização. Foi o segundo menor fechamento, esse foi o primeiro. Aí na região dos 22,80. Semanal, forte queda aqui, caindo já 7%. Tomar muito cuidado, tá, pessoal? Não vejo possibilidade de compra aqui nessa região, por mais que tenha tido aí alguns testes anteriormente aí. Não é um papel que me agrada aí para olhar para a ponta compradora, tá bom? Mesmo que fique aqui dentro de um processo de lateralização ainda, não arriscarei meu capital nesse papel, tá bom? Para quem está vendido, excelente, pode tentar dar continuidade no movimento, buscando primeiramente a região dos 21,64, depois a região dos 20,70. Stop aí acima da máxima de hoje em 23,71. Falando agora de VEG3, no pregão de hoje, apresentando aí estabilidade, 0,03% de alta, corrigindo aqui mais uma vez, e aí seria uma correção, uma possível correção em ABC. Tá? Dá para ficar de olho aí se tiver mais um candle aqui gerar sinalização de fundo ascendente acima da média móvel, ou tentar arriscar já amanhã nessa aspiração de máxima aqui essa compra. Eu jogaria stop um pouquinho mais protegido, abaixo dessa mínima aqui dos 29,70. E a compra poderia já ser essa aspiração de máxima dos R$ 30,90 a partir de amanhã, tá bom? Semanal segue alinhado aí mais para cima, então seria interessante aí, né, se esse papel desse continuidade nesse movimento aí nos próximos dias. Combinado? Para quem está comprado aí no curto prazo, manteria o stop ali abaixo dos 29,70, como eu mencionei. Falando agora aqui de VEG3, eu falei agora, Gol 4. Gol 4 aqui no pregão de hoje fechando em queda de 2,22%. É um ativo que tentou retornar para cima da média móvel, gerou sinalização de topo ontem e hoje deu continuidade aí no movimento. Basicamente caminhando em direção aos 9,48 mais uma vez aqui. Semanal ativou um sinal de fundo para quem abriu essa compra, stop aqui embaixo dos R$ 9,39, ou seja, stop aqui embaixo da mínima deste fundo. E por enquanto é o caminho mais provável. Kaique, essa aspiração de máxima aqui abre possibilidade de compra. Se você considerar o semanal, seria uma possibilidade de você tentar arriscar aí com um stop um pouquinho mais curto, ou seja, você vai abrir essa compra considerando o gráfico semanal e jogando o stop no mesmo lugar, tá? Ou seja, você teria um stop aí de 9%, é um stop grande. Ah, Kaique, mas eu não posso abrir essa compra e jogar o stop mais curtinho? Pode também, mas aí considerando que é a compra do semanal, o ideal seria aqui embaixo, tá bom? Enfim, pelo diário, swing trade, eu não faria essa compra aqui, tá? Não faria muito sentido para mim essa compra aí. Abaixo das duas médias, elas desalinhadas inclusive, a de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, não me agrada muito. Para quem não sabe, a gente utiliza as médias de 13 e 62 períodos, as duas são exponenciais. Falando agora de BBDC4, no pregão de hoje, queda de 0,5%, 0,46%. Dá para ficar de olho aqui numa possibilidade de compra amanhã, essa aspiração de máxima. Stop curto para quem quiser, seria abaixo da mínima do fundo que possa ser formado, ou um pouquinho mais abaixo desse outro fundo, nos 18,94. Onde é a aspiração de máxima, Kaique? Nos 19,50 seria aí o sinal de compra, tentando pegar a continuidade do movimento de alta que foi iniciado aqui no gráfico semanal com essa superação de máxima. Tá? Aqui, como vocês podem visualizar, está bem melhor que Embraer, né? Não recuou muito próximo do outro fundo, né? E a gente ainda trabalha bem acima da média aqui. Também a média do diário está bem mais alinhada, né? Enfim, um cenário bem mais diferente, tecnicamente falando. Então aqui caberia uma possibilidade de compra do swing trade aí amanhã, tá bom? É claro, tem toda uma região de resistência aí pela frente, dos 19,60 até a região dos 20 reais ali basicamente. Então daria para colocar um pouco menos de capital aí. Mas segue um ativo um pouco mais forte aí, BBDC4. Rapid 4, um dos ativos mais solicitados aí no fechamento de ontem, subindo aí 1% no dia de hoje, 0,98. Basicamente ainda dentro de um movimento mais lateral aqui, mesmo que apresente um movimento de alta, pessoal. A região da média móvel nos 9,60 seria um ponto de resistência, e se gerar sinal de baixa eu abriria uma venda nela, tá? Basicamente tem uma região de resistência aqui também, de fundo anterior, tem um outro fundo aqui, enfim, não vejo possibilidade de compra nesse papel aí, tá bom? Só olharia para compra se gerar sinal de fundo ascendente acima da média móvel de 13 períodos, cenário bem ruim aí tecnicamente falando. E só olharia aí para uma venda, como eu já mencionei, no sinal de topo descendente, então algo nesse sentido aqui amanhã
eu deixaria passar. Por conta do movimento mais esticado, seria interessante uma correção um pouco maior. Klabin, no dia de hoje, alta de 0,9%. Para quem abriu venda aqui nessa perda de mínima hoje, pessoal, stop aqui em cima. Stop ali acima dos R$19,27, tentando pegar aí a continuidade de um novo movimento de baixa a favor aqui da tendência de baixa já, tá, pessoal? Teve um topo descendente, abaixo da média, enfim, um viés bem mais negativo. Só olharia para compra se revertesse esse topo que acabou de ser apresentado, tá? Então, se revertesse, se voltasse para cima dos 19,27, tá bom? Do contrário, seria realmente o viés mais negativo. Vai ter suporte nos 18,28, depois aqui a região basicamente dos 18,08. E aí, por fim, aquela mínima nos 17,18, bem mais abaixo, tá bom? Falando agora de Tesla, no radar do mercado hoje, quem me pediu Tesla foi a Flávia. Esqueci de comentar o nome da Flávia, tá vendo? Como eu esqueço o nome das pessoas quando eu vou falar sobre elas, né? E por isso que é chato, né? Ficar comentando. Alta de 3,14%. Baita reversão de topo aqui que foi formado, tá? E expectativa positiva de dar continuidade nesse movimento de alta. Olha o semanal, que bonitinho, vindo para armar um pivô de alta. Já fez a sinalização de fundo ascendente. Se armar esse pivôzinho de alta aqui, superação dos 51,35, pode dar continuidade aí no movimento. Para quem está comprado nesse papel pelo gráfico semanal, o alvo seria o primeiro ali a região dos R$ 57,28. E aí, sendo mais otimista, a região dos R$ 69,90, tá? Bem mais próximo lá da sua máxima histórica o papel, tá bom? Mas daria para trabalhar com os alvos um pouquinho mais conservadores aí, dado o cenário, e a gente vai falar de VVB11 logo menos, dado o cenário aí do mercado americano, 57,80 seria uma boa aí, tá? Então o diário aí revertendo o sinal de topo, com força sendo apresentada, a expectativa é mais positiva aí realmente, tá bom? Para os próximos pregões. Para quem estava vendido, stop aí acionado no dia de hoje. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima deste candle nos 47,01. E IVVB11, ETF aí que replica o S&P 500, no dia de hoje subindo 0,11, mas depois de um baita candle de baixa, a expectativa maior seria de um novo movimento de baixa aqui na sequência, tá? O semanal tá tentando aí voltar para cima da média móvel, teve uma aspiração de máxima aí. Semana passada até fechou acima, mas essa semana já está devolvendo aí o grande candle, o grande candle de alta que foi formado lá. Então assim, por mais que tenha essa região de suporte aqui na faixa dos 222,07, eu tomaria cuidado se eu estivesse comprado nesse ativo aí, tá? Stop limite aí abaixo dos 220,67, tá bom? E só olharia para compra se revertesse esse topo aí, ou seja, eu volto para cima dessa região toda de resistência, topo, fundo, 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 tá? Então eu volto aí para cima basicamente dos 231,40, tá? Melhor ainda se gerar sinal de alta aqui em cima, aí realmente retoma um viés bem mais positivo o mercado americano, pelo menos no curto prazo. Tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Se você não deixou o seu joinha nesse vídeo, clica aí no joinha para ajudar a gente aqui, compartilha aí com outras pessoas, faz com que tenha bastante visualização para eu não ser mandado embora aqui. Põe bastante gente naquele radar do mercado lá amanhã. Põe lá no celular, no tablet, no computador, entra ao vivo lá, assiste de vários lugares. Vamos lotar aí essa sala. Tem muito conteúdo de aprendizado, além das operações, né, das recomendações. É muito aprendizado. Fora a comunidade, né? Você poder conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, é bem legal isso, tá? O pessoal fica tirando sarro lá na minha cara, que chega 1h da tarde, eu tô morrendo de fome, como pão de queijo do tamanho de um brioche, enfim. É bem legal, a gente se diverte também. E é importante isso também, né? Não existe só isso daqui, né? Só o mercado financeiro, só o gráfico. Existe toda uma vida aqui para fora, né? Com família, amigo, enfim. Então a gente tenta mostrar um pouquinho disso também no dia a dia, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por toda a sua atenção, de verdade, pelo seu carinho, pela sua atenção, pelos comentários de carinho que vocês deixam aqui pra gente também. A gente se vê amanhã às 8h45 da manhã. Fechado? Aguardo todos vocês lá. Um abraço.